Há um tipo de cansaço que não se mostra nos olhos vermelhos nem nos ombros curvados. Ele mora mais fundo. É o cansaço de quem acorda todos os dias, carregando um peso que ninguém percebe. Um peso que não cabe em palavras, mas que pesa como se o mundo inteiro estivesse apoiado nas suas costas. Se você chegou até aqui, talvez saiba exatamente do que estou falando. Talvez hoje tenha sido um daqueles dias em que tudo parecia exigir mais do que você tinha para dar. Dias em que até respirar parece uma tarefa. Então fique aqui. Fique até o final. Porque esta mensagem foi preparada exatamente para noites como esta. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixe seu coração aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso essa noite. Às vezes, um simples gesto pode mudar a noite de alguém. Existe uma diferença brutal entre estar cansado e estar exausto. Cansaço, o corpo resolve com uma noite de sono. Exaustão é outra história. Exaustão é quando a alma pede trégua. É quando você olha para a sua rotina e não reconhece mais o sentido daquilo tudo. Você trabalha, se esforça, cumpre obrigações, resolve problemas dos outros, mas no final do dia sente que ficou vazio por dentro. Como um copo que só serve para encher a sede dos outros e nunca é reabastecido. O profissional da saúde Lair Ribeiro já explicou algo que muita gente ignora. O corpo humano não foi projetado para viver sob estresse crônico. Quando a mente não descansa, o corpo começa a cobrar. A imunidade cai. O sono desregula. A disposição desaparece. E o mais perigoso acontece em silêncio porque a pessoa continua funcionando por fora, enquanto por dentro está desmoronando. É como um edifício com a estrutura comprometida. De fora, parece firme, mas basta um tremor para tudo ruir. O Salmo 61 diz algo que parece ter sido escrito para noites exatamente como esta. Quando o meu coração estiver angustiado, conduza-me à rocha que é mais alta do que eu. Essa rocha não é uma solução mágica. É um lugar de firmeza quando tudo ao redor está instável. É o reconhecimento de que existe algo maior do que o seu cansaço, algo que pode sustentá-lo quando suas próprias forças já não bastam. Muita gente confunde resistência com saúde. Acredita que aguentar calado é ser forte, que não reclamar é sinal de maturidade. Mas existe uma grande diferença entre ter resiliência e se anular. Resiliência é saber dobrar sem quebrar. Anulação é ignorar que você está quebrando. E se você está ouvindo isso agora, é provável que já tenha passado do ponto da resiliência faz tempo. Não há vergonha nenhuma nisso. Há, na verdade, uma coragem enorme em admitir que precisa parar. Mesmo que seja só por alguns minutos, mesmo que seja só o tempo deste vídeo, para se lembrar de que você também importa nessa história. Existe um momento na vida de toda pessoa forte em que a força precisa mudar de direção. Em vez de ser usada para aguentar, precisa ser usada para cuidar. E essa mudança começa aqui, nesta noite, com a decisão simples de se ouvir, de respeitar o que o seu corpo e a sua mente estão dizendo há tanto tempo. Porque quem ignora os sinais do cansaço por tempo demais não se torna mais forte, se torna mais vulnerável ao colapso que poderia ter sido evitado. A armadilha da produtividade sem propósito. Vivemos numa era em que ser produtivo virou quase uma religião. Acordar cedo, cumprir metas, otimizar cada minuto do dia. Mas ninguém para e pergunta: produtivo para quê? Se você está correndo sem saber para onde, não importa a velocidade, você só está se desgastando mais rápido. Essa é a armadilha que pega milhões de pessoas. Elas trabalham incansavelmente, mas no fundo, sentem que estão girando numa roda que não leva a lugar nenhum. Existe um conceito poderoso que poucos aplicam de verdade. A diferença entre estar ocupado e estar direcionado. Uma pessoa ocupada preenche o dia com tarefas. Uma pessoa direcionada escolhe o que realmente importa e tem a coragem de dizer não para o resto. O problema é que dizer não numa cultura que glorifica o excesso parece preguiça. E aí você continua dizendo sim para tudo, até não sobrar nada de você para dar. Victor Sorrentino, médico que estuda a fundo a relação entre estilo de vida e saúde celular,
Alerta que o excesso de cortisol gerado por essa rotina frenética acelera o envelhecimento biológico. Não é apenas o cansaço que você sente. Suas células estão literalmente envelhecendo mais rápido quando você vive no piloto automático do estresse. O corpo não diferencia uma ameaça real de uma agenda lotada. Para o organismo, a resposta é a mesma. Modo de sobrevivência. E ninguém prospera em modo de sobrevivência. Você apenas sobrevive. Provérbios 4 traz uma instrução que parece simples, mas é transformadora. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é se fechar para o mundo. É proteger aquilo que mantém você vivo por dentro. É entender que de nada adianta conquistar tudo lá fora, se por dentro você está devastado. Quantas pessoas você conhece que têm tudo, o carro, a casa, o cargo, mas vivem vazias? Que dormem ao lado de alguém e se sentem sozinhas? Que sorriem no trabalho e choram no banho? O ponto aqui não é abandonar suas responsabilidades. É parar de usar a produtividade como anestesia. Muita gente trabalha compulsivamente não porque ama o que faz, mas porque tem medo do que vai sentir quando parar. O silêncio assusta. A quietude expõe feridas que a correria esconde. E se você está exausto hoje, talvez parte desse cansaço venha justamente daí, de estar fugindo de algo que precisa ser enfrentado, não com mais trabalho, mas com coragem de olhar para dentro. A verdadeira produtividade começa quando você se pergunta: o que realmente importa para mim? Não o que importa para o chefe, para o mercado, para as redes sociais. Para você. Quando você encontra essa resposta, cada esforço ganha peso e cada descanso ganha permissão. Porque descansar deixa de ser culpa e passa a ser estratégia. E estratégia é o que separa quem vive de quem apenas funciona. Existe um exercício que pode transformar a forma como você encara os próximos dias. Antes de dormir, escreva apenas 3 palavras que representem o que realmente importa na sua vida agora. Não o que deveria importar. O que de fato importa. Pode ser família, pode ser saúde, pode ser paz. Quando você nomeia o que é essencial, tudo que não pertence a essa lista começa a perder o poder de te escravizar. E a exaustão que parecia permanente começa a revelar sua verdadeira causa. Você estava gastando energia demais com o que nunca mereceu tanto esforço. A noite escura que precede o amanhecer. Toda grande virada na história de alguém foi precedida por um momento de escuridão profunda. Isso não é coincidência. É um padrão. E se você está vivendo uma fase em que nada parece fazer sentido, em que as forças parecem ter acabado, precisa entender uma coisa. A noite mais escura não é o fim da história. É a preparação para o que vem depois. Pense em qualquer pessoa que você admira, alguém que construiu algo extraordinário. Se você pesquisar a fundo, vai encontrar um capítulo sombrio na trajetória. Um momento em que tudo desabou. Um fracasso financeiro. Uma perda pessoal. Uma solidão tão grande que parecia impossível continuar. E foi exatamente ali, naquele ponto de ruptura, que algo mudou. Não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque a pessoa decidiu que não seria definida pela dor. Isaías 40 descreve algo que parece paradoxal à primeira vista. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Repare que o texto não diz que as dificuldades desaparecem. Ele fala em renovação. Em força que vem de um lugar que não é o esforço humano. A águia não voa porque bate as asas sem parar. Ela encontra a corrente de ar quente e plana. Ela usa a inteligência para subir sem se destruir. Existe uma sabedoria enorme nessa imagem. Às vezes, a maior força está em parar de lutar contra o vento e aprender a usar o que está ao seu redor. Peter Liu, especialista em medicina do estilo de vida, explica que o corpo tem ciclos naturais de recuperação que são brutalmente interrompidos pela forma como vivemos. A luz artificial, as telas até de madrugada, a alimentação desregulada,
Tudo isso sabota o processo que o organismo usa para se restaurar. Quando você respeita a noite como um tempo de reparo, não só emocional, mas fisiológico, começa a entender que descansar não é perder tempo, é investir na única máquina que você não pode trocar, o seu próprio corpo. Mas existe outro tipo de noite escura que vai além do físico. É a noite da alma. Aquele momento em que você questiona tudo: o trabalho, os relacionamentos, as escolhas. Quando até a fé parece vacilar. Se você está nesse lugar agora, precisa saber que isso não significa fraqueza. Grandes tradições espirituais e filosóficas reconhecem esse momento como parte essencial do crescimento. A semente precisa da escuridão da terra para germinar. A borboleta precisa do aperto do casulo para fortalecer as asas. Sem a pressão, não há transformação. O erro mais comum nessa fase é querer apressar a saída, tentar pular o processo. Mas o processo é o ponto. Cada noite que você atravessa com honestidade, sem fugir, sem se anestesiar, sem fingir que está tudo bem, está construindo uma versão sua que a fase fácil jamais construiria. E quando o amanhecer chegar, e ele sempre chega, você vai perceber que saiu da escuridão mais forte, mais consciente e mais inteiro do que quando entrou. Existe uma verdade que ninguém conta sobre os momentos difíceis. Eles filtram o que é real na sua vida. Na bonança, todo mundo está por perto. Na tempestade, você descobre quem ficou. Descobre quais crenças eram convicções e quais eram conveniências. Descobre do que é feito de verdade. E essa descoberta, por mais dolorosa que seja no momento, é um presente que a facilidade jamais ofereceria. Então, se você está no escuro agora, não amaldiçoe a noite. Ela está te mostrando algo que a luz do dia nunca revelaria. O silêncio que cura o que a palavra não alcança. Vivemos cercados de barulho, notificações, opiniões, conselhos que ninguém pediu, notícias que alimentam a ansiedade, conversas que drenam mais do que acrescentam. E em meio a tudo isso, esquecemos do recurso mais poderoso que temos à disposição: o silêncio. Não o silêncio vazio, aquele que incomoda, mas o silêncio intencional, aquele que restaura. Existe uma razão pela qual os momentos mais transformadores da vida acontecem na quietude. Decisões importantes raramente nascem no barulho. Clareza mental não surge no meio do caos. E a voz mais importante que você precisa ouvir, a sua própria, está sendo abafada há tempo demais pela voz de todo mundo ao redor. O Salmo 46 traz uma instrução que parece simples demais para ser levada a sério. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra original carrega uma intensidade que se perde na tradução. Não é um convite gentil. É quase uma ordem. Pare. Largue as armas. Solte o controle. Reconheça que existe algo maior operando além da sua capacidade de resolver tudo sozinho. Para quem está exausto, essa instrução não é religiosa. É medicinal. Lair Ribeiro, ao falar sobre neurociência aplicada à qualidade de vida, explica que o cérebro humano precisa de períodos de silêncio para consolidar memórias, processar emoções e criar novas conexões neurais. Quando você não dá esse espaço ao cérebro, ele começa a funcionar como um computador com dezenas de abas abertas. Fica lento, trava, superaquece. E o pior, você perde a capacidade de distinguir o que é urgente do que é importante. Tudo parece urgente quando o cérebro está sobrecarregado. E quando tudo é urgente, nada é verdadeiramente prioridade. Há uma prática que poucos conhecem e que pode transformar suas noites. Antes de dormir, em vez de pegar o celular, sente-se em silêncio por 5 minutos. Sem música, sem guia de meditação, sem nada. Apenas você e o silêncio. No começo, a mente vai disparar em todas as direções. Pensamentos sobre o que ficou pendente, preocupações sobre o amanhã, memórias que você preferia esquecer. Deixe tudo passar. Não tente controlar. Não tente esvaziar a mente. Apenas observe, como quem assiste nuvens passando. Esse exercício simples ensina algo que nenhum livro de autoajuda consegue.
a habilidade de estar presente sem precisar reagir. Victor Sorrentino reforça que o estado de silêncio ativa o sistema nervoso parasimpático, o mesmo sistema responsável pela digestão, pelo reparo celular e pelo relaxamento profundo. Quando você entra nesse estado antes de dormir, a qualidade do sono muda drasticamente. E quando o sono melhora, tudo melhora. A disposição, o humor, a clareza para tomar decisões, a paciência com as pessoas ao redor. O silêncio não é ausência, é presença total. É estar inteiro consigo mesmo num mundo que vive pedindo que você se fragmente. E talvez o maior ato de coragem que você possa praticar hoje, nesta noite, seja simplesmente parar. Parar de correr, parar de resolver, parar de se cobrar e permitir que o silêncio faça o trabalho que nenhum esforço humano é capaz de fazer. A força que nasce da rendição. A mentalidade moderna nos ensinou que rendição é derrota, que parar é perder, que admitir fraqueza é falhar. Mas existe um tipo de rendição que nada tem a ver com derrota. É a rendição inteligente. É reconhecer que você não precisa carregar tudo sozinho, não porque é incapaz, mas porque nunca foi projetado para isso. Pense num arco e flecha. Para que a flecha voe longe, primeiro ela precisa ser puxada para trás. Quanto mais para trás, mais longe ela vai. Se você está num momento de recuo na vida, não interprete isso como retrocesso. Pode ser preparação. A questão é, você vai lutar contra o recuo ou vai confiar que ele faz parte da trajetória? Filipenses 4 apresenta uma ideia que desafia completamente a lógica do desempenho. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase é tão repetida que perdeu a força original. Mas leia com atenção. Ela não diz tudo posso porque sou forte. Diz tudo posso naquele que me fortalece. A fonte da capacidade não é interna. É uma conexão. É um vínculo com algo que transcende a capacidade individual. E quando você aceita isso, algo muda. A ansiedade perde espaço porque você não está mais tentando controlar tudo. A culpa diminui porque você entende que fazer o seu melhor já é suficiente. E o cansaço encontra um lugar para descansar porque você parou de exigir de si mesmo o que nenhum ser humano consegue sustentar indefinidamente. Peter Liu aborda em seus estudos sobre saúde integrativa que o cortisol, hormônio do estresse, atinge seus níveis mais altos justamente quando a pessoa sente que perdeu o controle da situação. Mas existe um paradoxo fascinante. Quando a pessoa conscientemente decide soltar o controle, aceitar que nem tudo depende dela, os níveis de cortisol começam a cair. O corpo responde não ao que está acontecendo, mas à forma como você interpreta o que está acontecendo. Isso muda tudo. Significa que a mesma situação pode destruir ou fortalecer, dependendo da sua postura diante dela. A rendição que cura não é passividade. Não é desistir dos sonhos ou aceitar qualquer coisa. É soltar a obsessão pelo controle absoluto. É entender que você pode fazer a sua parte com excelência e ainda assim confiar que o resultado não depende exclusivamente de você. Quando você para de tentar ser Deus da própria vida, paradoxalmente ganha mais poder sobre ela, porque a energia que gastava tentando controlar o incontrolável agora está disponível para o que realmente importa. Existe uma imagem poderosa que ilustra isso perfeitamente. Imagine que você está nadando contra a correnteza num rio. Cada braçada exige tudo de você, e mesmo assim você mal avança. Seus músculos queimam, seus pulmões ardem, e o desespero cresce. Agora imagine que você para de lutar. Não afunda, flutua. E a mesma corrente que parecia sua inimiga começa a levá-lo a um lugar seguro. A correnteza não mudou. Você mudou. E essa mudança fez toda a diferença. A rendição inteligente é talvez a lição mais difícil de aprender, porque contraria tudo que nos ensinaram. Fomos moldados para acreditar que o valor de uma pessoa se mede pelo quanto ela resiste. Mas existe uma sabedoria superior na entrega consciente. Não é entregar os pontos, é entregar o peso que não pertence a você.
é separar o que é sua responsabilidade do que nunca deveria ter sido seu fardo. E nessa separação, descobrir que boa parte do cansaço que você carrega nem era seu para carregar. Reconstruindo a identidade além do cansaço. Um dos maiores perigos da exaustão prolongada é quando ela deixa de ser algo que você sente e passa a ser algo que você é. Existe uma diferença enorme entre dizer estou cansado e dizer eu sou uma pessoa cansada. No primeiro caso, é um estado temporário. No segundo, virou identidade. E quando o cansaço vira identidade, você começa a tomar decisões a partir dele. Escolhe menos. Arrisca menos. Sonha menos. Porque internamente já se definiu como alguém que não tem energia para mais nada. Isso acontece de forma sutil. Você começa recusando convites porque está esgotado. Depois recusa oportunidades. Depois recusa a esperança. E quando percebe, construiu uma vida inteira em torno da exaustão. Não porque quisesse, mas porque não percebeu o momento em que o cansaço deixou de ser visitante e se tornou morador. Gálatas 6 traz uma promessa que funciona como antídoto para essa armadilha. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. O texto reconhece algo que muitos discursos motivacionais ignoram. O cansaço é real. Ele não nega que você está exausto. Ele não diz que é frescura. Ele diz, mesmo assim, continue. Não porque a dor não existe, mas porque existe algo do outro lado dela que vale a travessia. Victor Sorrentino fala sobre um conceito que a medicina convencional muitas vezes negligencia: a identidade biológica. Quando uma pessoa vive em estado de exaustão crônica por tempo suficiente, o próprio corpo começa a se adaptar a esse estado como se fosse o normal. Os receptores hormonais se ajustam, o metabolismo desacelera, o sistema imunológico se reconfigura. E reverter isso não é questão apenas de vontade. É preciso uma intervenção consciente que envolve sono, alimentação, movimento e, sobretudo, mudança na forma como a pessoa se enxerga. Aqui entra um ponto que poucos abordam. Você precisa se dar permissão para se redefinir. Se durante os últimos meses ou anos você se acostumou a ser a pessoa que aguenta tudo, que não reclama, que carrega o peso do mundo com um sorriso no rosto, precisa entender que essa versão sua foi uma necessidade, não uma sentença. Você pode honrar quem você foi sem se prender a esse papel para sempre. Reconstruir identidade não é rejeitar o passado, é expandir o futuro, é olhar no espelho e dizer: eu sou mais do que o meu cansaço. Sou mais do que as minhas circunstâncias atuais. Sou mais do que o papel que me atribuíram. E essa declaração, feita com sinceridade, tem o poder de mover algo dentro de você que nenhuma motivação externa consegue alcançar. Mateus 11 registra um convite que atravessa séculos e continua relevante. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Não é um descanso que depende de férias, de dinheiro ou de mudança de emprego. É um descanso que começa na forma como você se vê, porque enquanto você se definir pelo cansaço, nenhum descanso será suficiente. Mas quando você se redefine como alguém em processo de restauração, cada pequeno gesto de cuidado consigo mesmo ganha um significado novo. E restauração não é um evento, é um caminho. Um caminho que começa com a decisão de parar de se punir por ser humano e começar a se tratar como alguém que merece a mesma compaixão que oferece aos outros todos os dias. Os 3 pilares invisíveis que sustentam quem não desiste. Quando olhamos para pessoas que atravessaram fases brutais da vida e saíram do outro lado inteiras, sempre existe a tentação de atribuir isso a talento, sorte ou genética. Mas quando você observa de perto, encontra algo muito mais acessível e muito mais poderoso. Encontra 3 pilares que sustentam essas pessoas mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. E nenhum deles exige dinheiro, diploma ou circunstância favorável. O primeiro pilar é a clareza de valor pessoal. Não estou falando de autoestima superficial,
daquele tipo que depende de elogios e validação externa. Falo de um reconhecimento profundo de que a sua existência tem um peso específico que ninguém mais pode ocupar. Quando você entende isso de verdade, não apenas como conceito, mas como convicção, a exaustão perde o poder de te definir, porque mesmo nos dias em que você não consegue produzir nada, mesmo nos dias em que levantar da cama já consome toda a energia disponível, o seu valor permanece intacto. Ele não está vinculado ao que você faz, está vinculado ao que você é. Lair Ribeiro explica que a forma como nos enxergamos impacta diretamente a bioquímica cerebral. Quando uma pessoa acredita genuinamente no seu próprio valor, o cérebro libera neurotransmissores como serotonina e dopamina de forma mais equilibrada. Não é pensamento positivo barato. É neurociência. A crença que você carrega sobre si mesmo literalmente altera a química do seu corpo. E se essa crença é de incapacidade, de fracasso, de que você não é suficiente, o corpo vai reproduzir exatamente isso na forma de fadiga, desmotivação e adoecimento. O segundo pilar é a conexão genuína. Não quantidade de amigos. Não seguidores. Não pessoas que te procuram quando precisam de algo. Falo de pelo menos uma pessoa diante de quem você não precisa atuar. Alguém que conhece suas falhas e não saiu correndo. Alguém que não te cobra performance. O Salmo 133 descreve a comunhão verdadeira como algo tão precioso quanto um óleo que desce pela cabeça. Uma imagem que representa abundância e consagração. Quando você tem esse tipo de conexão, o cansaço pesa menos. Não porque a pessoa resolva seus problemas, mas porque você sabe que não está sozinho na caminhada. O terceiro pilar é o mais negligenciado de todos. A ritualização do descanso. Não descanso como luxo. Descanso como disciplina. Peter Liu reforça que civilizações antigas já compreendiam o que a ciência moderna confirma. O corpo humano opera em ciclos. Existem momentos para avançar e momentos para parar. Ignorar esses ciclos não é produtividade, é sabotagem. Quando você transforma o descanso em ritual, algo que tem hora marcada e proteção contra invasões, está dizendo ao seu corpo e à sua mente que eles importam, que não são apenas ferramentas de trabalho, são o templo onde a sua vida acontece. Esses três pilares, valor pessoal, conexão genuína e descanso ritualizado, não são teoria. São a fundação invisível que sustenta quem atravessa tempestades sem perder a essência. E o mais importante, qualquer um pode começar a construí-los agora. Nesta noite, a partir desta decisão, o recomeço começa nesta noite. Você chegou até aqui. E isso por si só já diz algo sobre você. Diz que, apesar do cansaço, existe dentro de você uma parte que se recusa a desistir. Uma parte que, mesmo exausta, ainda procura uma razão para continuar. E essa parte merece ser ouvida. Merece ser honrada. Porque é ela que vai te levar adiante quando todo o resto disser para parar. Esta noite não é apenas mais uma noite. Pode ser o marco zero de uma mudança que você ainda não consegue enxergar por completo. Não estou falando de uma transformação cinematográfica, daquele tipo que acontece de uma hora para outra com música épica ao fundo. Estou falando de algo mais real e mais duradouro. A decisão silenciosa de não deixar a exaustão ter a última palavra sobre a sua história. Provérbios 24 diz que o justo pode cair 7 vezes, e ainda assim se levanta. Repare na precisão da imagem. Não diz que o justo nunca cai. Não diz que quem tem fé é imune à dor. Diz que ele cai, e cai repetidamente. Mas a diferença está no que acontece depois da queda. Ele se levanta. Não porque a queda foi suave, não porque alguém estendeu a mão, mas porque existe algo dentro dele que é maior do que a gravidade que o puxou para baixo. Victor Sorrentino, ao falar sobre regeneração celular, explica um fenômeno que serve como metáfora perfeita para este momento. Quando uma pessoa começa a cuidar da saúde depois de um longo período de negligência, as primeiras semanas são as mais difíceis. O corpo resiste à mudança.
Os velhos padrões lutam para se manter. Mas se a pessoa persiste, acontece algo extraordinário. As células começam a se renovar. Em poucas semanas, tecidos danificados são substituídos por tecidos novos. O corpo literalmente se reconstrói de dentro para fora. E o gatilho para essa reconstrução não foi um evento grandioso. Foi uma decisão simples repetida dia após dia. A sua vida funciona da mesma forma. Você não precisa de uma revolução. Precisa de uma decisão. Uma decisão pequena o suficiente para caber nesta noite, mas poderosa o suficiente para mudar a direção dos seus próximos dias. Pode ser a decisão de dormir mais cedo, de pedir ajuda, de dizer não para algo que consome suas forças sem dar nada em troca, de se perdoar por não ter sido perfeito, de aceitar que o seu melhor de hoje pode ser diferente do seu melhor de ontem e que isso está absolutamente correto. Isaías 43 carrega uma das declarações mais poderosas sobre recomeço. Eis que faço coisa nova, e agora ela está surgindo. Não é uma promessa para um futuro distante. É uma afirmação para o agora. A coisa nova não começa quando as circunstâncias mudarem. Começa quando o seu olhar sobre elas mudar. E esse olhar pode mudar nesta noite. Então aqui está o que eu quero que você leve consigo quando este vídeo terminar. Você não está exausto porque é fraco. Está exausto porque carregou demais, por tempo demais, sem receber o cuidado que merecia. E o fato de ainda estar de pé, mesmo cambaleando, é a maior prova de que a sua força é real. Agora é hora de parar de provar isso para os outros e começar a usar essa força a seu favor. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, deixe seu coração aqui embaixo. Esse gesto simples me mostra que esse conteúdo está chegando onde precisa chegar. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens como esta e compartilhe este vídeo com alguém que está passando por uma noite difícil. Às vezes, o conforto que alguém precisa está a um clique de distância. Descanse bem esta noite. Você merece.